Olá amigos, vamos dar continuidade à nossa resolução da prova do Enem do ano passado, do Enem de 2014. Nós fizemos no bloco anterior até a questão 10, vamos retomar agora da questão 15, da questão 11. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Matemática do Enem, do nosso canal no YouTube. Então, dando uma olhada na questão número 11. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 para 100, foi disponibilizado aos interessados, já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 cm, 1 cm e 2 cm. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Nós temos aí mais uma questão de geometria espacial, mas temos também uma questão de escala, uma questão que envolve razão, que envolve proporção. Lembrando que essa questão de escala também poderia estar na sua prova de geografia. Olha, nesse ano de 2014 nós tivemos duas questões que envolviam escala. Geralmente a gente tem ou uma ou duas questões envolvendo escala. E escala é um assunto muito fácil, é muito simples. Como é que eu resolvo uma questão de escala? Primeiro eu preciso lembrar que a escala vai ser a distância do projeto no mapa, na carta, esse desenho, pela distância real. A escala vai ser dada como 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 200. Mas dessas três grandezas eu vou conhecer duas. Se eu conhecer a escala e conhecer a distância no mapa, o desenho, eu acho desão. Se eu conhecer desão e desenho, eu acho a escala. Então, tendo dois desses, eu sei achar o terceiro. Muito fácil. Mas para vocês terem ideia como isso é importante, questão de escala é mais frequente, que é muito simples, e em 30 segundos você entende que é só essa relação, você vai conhecer dois e vai ter que achar o terceiro. Você tem mais questões de escala do que questões de trigonometria, que é um assunto gigantesco. Então isso aqui é uma coisa que você não pode passar batido. Aí a escala é desenho sobre desão. A escala foi dada. Na questão foi dito que a escala do projeto era de 1 para 100. Então 1 para 100 é igual a desenho sobre desão. Faz o produto dos meios igual ao produto dos extremos, desão é igual a 100 desenho. O que significa isso? Significa dizer que a distância real vai ser 100 vezes a distância do projeto desse armário. E aí nós temos um armário, o projeto do armário, e a distância no projeto são 3 centímetros por 1 por 2, é um paralelepípedo. Poxa, Fernando, 3 centímetros eu não vou conseguir guardar nada, mas isso aqui é a distância no projeto. A gente quer saber a distância real. E aí a distância real vai ser 100 vezes a distância no projeto. Se aqui eu tenho 3 centímetros, a distância real será 300 centímetros. Fernando, por que a gente não converte isso para metros? Seria uma boa ideia. Normalmente seria o caminho, é o caminho tradicional. Porém, lembrando do enunciado e lembrando das alternativas, a nossa resposta vai ser dada em centímetros cúbicos. Então não tem por que a gente converter para metros. Eu só faria a conversão para metros se o volume perguntado da questão, o volume do armário perguntado na questão, fosse em metros cúbicos. Vamos manter em centímetros, apenas para achar a distância real multiplicar por 100. Então essa outra dimensão vai ser quanto? 1 vezes 100, que vai dar 100. E a altura desse armário tem 2 centímetros, vai ser quanto? 200. Fernando, eu poderia trocar, ter colocado 3 centímetros para cima, 2 para o lado, não tem nenhum problema. Isso aí é o volume de um paralelepípedo, não vai mudar se você girar para um lado ou para o outro. Então as dimensões reais, 300, 100 e 200. Eu quero calcular o volume de um paralelepípedo. Palavrinha chata de dizer, mas extremamente fácil de calcular o volume. Das fórmulas mais simples, volume de um paralelepípedo é ABC, onde A, B e C são as três dimensões do paralelepípedo, 300, 100 e 200. Então vai ser o volume dele 300 vezes 100 vezes 200. Fernando, eu tenho uma dificuldade danada de calcular quando tem zeros ou quando tem muitos zeros. Vou lhe dar uma dica. Esqueça os zeros. Faça 3 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Então você vai colocar os 6 e vai colocar todos os zeros agora. Tinham 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Vai ter o número 6 na frente, o algarismo 6 na frente, seguido de 6 zeros. Então o volume vai ser 6 milhões de centímetros cúbicos. Isso você encontra na alternativa E. Tá claro? Não foi uma questão complicada. E não vamos esquecer de dar uma olhada em escala, distância no mapa pela distância real. Próxima questão, questão número 12. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região.
e é importante para a análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelos censos, contagens, do ano 2000 e do ano 2010. A cada 10 anos é feito um censo no Brasil, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. No ano 2000, a taxa de fecundidade no Brasil era 2,38 filhos por mulher. No ano 2010, 1,9. Observando que esse 1,9, aproveitando e falando um pouco mais de conhecimentos gerais, é menor do que a taxa necessária de reposição, que aqui é um pouquinho acima de 2, não é exatamente 2, porque tem jovens, infelizmente, crianças que morrem antes de chegar na idade reprodutiva. Mas 1,9 significa dizer que a população do Brasil ela vai encolher se mantiver essa taxa. Fernando, e por que ela não está encolhendo? Eu só estou vendo o Brasil aumentar a sua população. Ela está aumentando porque a população do Brasil está envelhecendo. A expectativa de vida nos últimos anos vem aumentando. Então, por isso, a população do Brasil ela ainda não está encolhendo. Mas se mantiver essa redução da taxa de fecundidade, ou até mesmo mantiver 1,9, a médio e longo prazo, a população do Brasil vai dar uma diminuída. Suponha que a variação percentual, é a percentual, não é uma variação absoluta, relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010, se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de... E nós temos as alternativas. Eu vou voltar para a tela anterior para mostrar um erro comum. Eu vejo alguns alunos perguntando, Fernando, eu resolvi essa questão desse jeito. O que está errado? De 2,38 para 1,90, houve uma redução de 0,48. Se eu reduzir 0,48, 1,90 menos 0,48 vai dar 1,42, que é a letra B. Porém, não é a alternativa correta. O Enem adora isso. No meio da sua resolução, ou os erros mais comuns, ele vai lá e coloca como alternativa. Por que eu não vou fazer 2,38 para chegar a 1,90 reduzir o 0,48 e eu vou reduzir 0,48 novamente? Porque ele fala que a variação é percentual. Então ele não quer a variação absoluta, ele quer a variação percentual. E aí eu vou precisar fazer a variação percentual. Colocando a tabela novamente, de 2,38 para 1,90 houve uma redução. Uma redução de quanto? Vamos dar uma olhada? Lembrar que questão de porcentagem, eu posso usar sem medo regra de 3, que é uma grande aliada. 100%, esse 1,90 equivale a quanto? X. E aí a gente vai fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Nós vamos ter que X vale aproximadamente 80%. Fernando, tinha como eu fazer isso aí mais rápido? Tinha. Quanto é 10% de 2,38? É só lembrar que 10% é só dividir por 10, porque é 10 por 100, simplificando vai ser 1/10. Dividir por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então 10% de 2,38 seria 0,238, aproximadamente 0,24. Se 10% é 0,24, 20% vai ser 0,48. Como houve uma redução de 0,48, houve uma redução de 20%. Claro que com um pequeno arredondamento que nós fizemos. Então, a gente reduziu 20%, agora eu preciso reduzir mais 20%. Vamos fazer de cabeça? 1,90. Quanto é 10% de 1,90? 0,19. Como eu quero que o percentual seja mantido de redução, eu quero reduzir 20%. Então, de novo, 10% é 0,19. Quanto é que vai ser 20%? É o dobro, 0,38. É só pegar 1,90 e tirar 0,38. E aí você terá 1,52. Existe outra forma? Existe. Eu vou querer calcular 80% de 1,90, já que eu estou tirando 20%. Então a minha resposta será 1,90 vezes 80%, ou seja, vezes 0,8. 1,90 vezes 0,8, o resultado final da gente, 1,52. Alternativa correta, letra C. Vamos lá, mais uma questão. Questão número 13. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa do kWh, contributos, adicionado a COSIP, contribuição para custeio da iluminação pública, conforme a expressão. Você não tinha obrigação de saber disso, a questão está dizendo. O valor do kWh, contributos, vezes o consumo em kWh, mais COSIP. O valor da COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Então, a faixa de consumo e o valor da COSIP. Até 80 kWh, o contribuinte está isento
de pagar essa taxa de contribuição. Superior a 80 e inferior a 100, ou melhor, até 100, R$ 2,00. Na terceira faixa vai pagar R$ 3,00, na última faixa paga R$ 4,50. Suponha que em uma residência todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do quilowatt-hora com tributos seja de 50 centavos. Tem sempre uma questão de energia elétrica, uma questão de água lá no Enem. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Qual deve ser o consumo máximo em kWh dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Lembrando que o consumo dele é de 150 kWh. Bem, se o consumo dele é de 150 kWh, vou considerar essa primeira faixa, segunda, terceira e a última que vai ser a quarta. Se o consumo dele é de 150 kWh, ele está na última faixa. Só de COSIP ele vai pagar R$ 4,50. Mas ele vai ter que pagar pelo quilowatt-hora dele também. Cada quilowatt-hora com tributo, de acordo com a questão, custa 50 centavos. Então como é que eu vou descobrir quanto é que ele vai pagar? O custo inicial dele vai ser 150 vezes 0,5, 50 centavos, mais a COSIP. 150 vezes 0,5 é só calcular metade de 150. 75 mais 4,50, 79,50. Esse é o consumo. Mas o consumidor quer fazer o quê? Ele quer ter uma redução de 10% no custo da energia elétrica dele. Se ele quer uma redução de 10%, eu vou pegar 79,50 e multiplicar por 0,9. É uma opção? É. Fernando, como é que eu faria bem rapidinho isso? Olha, eu gosto muito da ideia de pegar 79,50 e tirar 10%, mas fazer a subtração do 10%. Quanto é 10% de 79,50? Mais uma vez, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Vai ficar 7,95. Então o custo final vai ser 79,50 menos 7,95. O custo dele vai ser 71,55. Agora eu precisava saber em qual faixa ele vai estar para descobrir o consumo. Por que eu preciso saber em qual faixa ele vai estar? Porque se ele estiver nessa faixa, ele vai na última faixa R$ 4,50 de COSIP. Na penúltima faixa ele paga R$ 3,00. Fazendo uma análise, aqui ele vai ser superior a 140. Eu sei que é superior, mas uma análise bem rápida. Vamos colocar 140 kWh dele? Se ele consumir 140, não é 50 centavos cada quilowatt? 140 vezes 50 centavos vai dar 70. Mais 4,50, 74,50. Não é isso, eu quero 71,55. Então vamos testar a penúltima faixa, que a COSIP é R$ 3,00. Não sei quanto ele vai consumir. Vou dizer que ele vai consumir X. E aí o valor que ele vai pagar vai ser X vezes 0,5 mais R$ 3,00. Fernando, você está inferindo que ele vai pagar R$ 3,00 de COSIP. E se não for? Se não for, o que vai acontecer é que esse X que eu vou encontrar não vai estar na faixa superior a 100 até 140. Mas como 140 tinha dado bem pertinho de 71,50, é muito provável, mas muito provável mesmo, que essa faixa, a penúltima faixa, seja suficiente. O 3 vai para o lado direito subtraindo. Nós vamos ter X vezes 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, igual a 68,55. Quem está dividindo vai para o outro lado da igualdade multiplicando. É claro que isso é forma de dizer força de expressão. Eu vou multiplicar os dois membros por 2, mas numa linguagem bem simples, numa linguagem comum do dia a dia, o 2 que está dividindo vai para o outro lado na operação inversa. 68,55 vezes 2, 137,10, exatamente na penúltima faixa. O consumo dele vai ser 137,10 kWh, o que a gente consegue identificar na alternativa C. Mais uma questão que envolve energia elétrica. Como eu falei, todo ano no Enem a gente tem questões envolvendo energia elétrica e a problemática da água, na prova de matemática, fora nas outras ciências. Mais uma questão. Questão fácil, por observação. Existe no Enem competências. Existem competências e existem também habilidades. E uma das habilidades é só você analisar gráficos e tabelas. Simplesmente, por observação. O Ministério da Saúde e as unidades federadas promovem frequentemente campanhas nacionais e locais de incentivo à doação voluntária de sangue em regiões com menor número de doadores por habitante. Com o intuito de manter a regularidade de estoques nos serviços homoterápicos, em 2010 foram recolhidos dados sobre o número de doadores
e o número de habitantes de cada região conforme o quadro seguinte. E aí a gente tem a taxa de doação de sangue por região em 2010, nas regiões Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e o total, que representa o Brasil. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são, aí temos as alternativas, Norte, Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste, Sudeste. Bem, para ser intensificada, tem que ser menor do que a média do país ou igual. Voltando para a tabela da gente, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é a média do país, que é isso total. Ele deu aqui a quantidade de doadores, 3.627.529, e o número de habitantes, de acordo com o censo da época. Total de doadores por habitante, 1,9%. Essa é a média do Brasil. Então, onde é que a campanha deve ser intensificada? Quando for igual a 1,9% ou menor que 1,9%. Então, do Brasil, 1,9%. Facilmente, por pura observação, você vê que essa taxa é menor em quais regiões? Na região Nordeste, que deu 1,5%, na região Norte, que deu 1,5%, na região Sudeste, deu 1,9%. Vai servir 1,9%? Vai porque ele quer menor ou igual. Se for igual, também a campanha será intensificada. Então nós teremos 1,5, 1,5 e 1,9. Nesses três casos, que regiões são essas? Nordeste, Norte e Sudeste. Então a campanha deve ser intensificada nessas três regiões. E onde eu identifico essas três regiões? Na alternativa B. Uma questão dada. Você perdeu um pouco mais de tempo para ler, mas depois que você leu e entendeu, você não fez conta alguma. Por observação você resolveu essa questão. No Enem você vai ter questões mais longas e questões mais curtas. A média de tempo que você tem para resolver uma questão na sua prova e marcar no gabarito, a média é de 3 minutos. Você pode levar mais tempo em uma questão, mas você tem que compensar em outra questão. Lembrando que matemática tem uma pontuação muito alta. Até se você não tiver tempo de resolver toda a sua prova, é interessante que você resolva a prova de matemática, porque matemática é no mesmo dia de redação e linguagens e códigos. Fernando, vão faltar 5 questões de matemática. Não, não vão. Vão faltar 5 questões de português, porque a prova de matemática tem uma pontuação mais alta. Tá? Então priorize a prova de matemática. É claro que a redação também, mas entre matemática e linguagens e códigos, você deverá fazer um número maior de questões de matemática. Sua pontuação vai bem mais alta. E uma outra questão, a 15, a última desse bloco. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Esse é um probleminha que o aluno geralmente tem dificuldade de entender qual é a forma dessa figura, qual vai ser a forma desse sólido. Então, a figura espacial que tem forma de um cilindro e em cada uma das extremidades do cilindro a gente vai ter uma semisfera, metade de uma esfera, um hemisfério. E aí a figura que a gente vai formar é essa aqui, ó. Uma cápsula, um cilindro, com 2 semisferas, uma pílula, um comprimido. E aí, qual é a altura do cilindro? 10 milímetros. Quanto é o raio da semisfera, que será o mesmo raio do cilindro? 5 milímetros. Aqui e em cima a mesma coisa. E aí eu vou precisar calcular o volume desse sólido. Lembrando que começa com 5 milímetros e para facilitar a deglutição, houve uma redução de 5 milímetros para 4. A altura permanece a mesma do cilindro, 10 milímetros, mas houve uma redução no raio, sai de 5 e vai para 4. E aí pergunta qual foi o volume que reduziu quando se reduziu o raio de 5 para 4.
O que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume desse sólido primeiro, depois vou calcular o volume do novo sólido, reduzindo de 5 para 4 o raio. Agora, para calcular o volume desse sólido, observe, aqui no meio eu tenho um cilindro, aí eu vou calcular o volume do cilindro. Em cima eu tenho uma semisfera, embaixo eu tenho uma outra semisfera. Se eu juntar essas duas semisferas, eu vou calcular o volume de uma esfera. Então o volume 1, que é o volume original, vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. Qual é a fórmula que me dá o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Qual é a fórmula que me dá o volume da esfera? 4/3 de πr3. Essas fórmulas que aparecem em geometria espacial, vocês devem ter em mente. Fernando, eu vou demonstrar essas fórmulas todas na prova. Eu não sei decorado, mas eu vou demonstrar e chegar na fórmula e aí eu vou usar. Você não terá tempo para isso. Então é bom chegar com essas fórmulas memorizadas. O volume 1 do cilindro vai ser, volume 1 vai ser o volume do cilindro mais o volume da esfera. Volume do cilindro, πr ao quadrado, área da base, vezes a altura. Volume da esfera, 4/3 de πr3. Duas observações. A questão manda considerar o π, que vale aproximadamente 3,14, é um número irracional. A questão manda aproximar para 3. E manda aproximar também, e avisa que o raio, informa que o raio vale 5 e a altura vale 10. Então a gente vai substituir o que a gente conhece e o que a gente aproximou. 3 vezes 5 ao quadrado vezes 10, mais 4/3 vezes 3 vezes 5 ao cubo. A simplificação que eu posso fazer é esse 3 com esse. 5 ao quadrado, 25, vezes 3 vezes 10. 3 vezes 25 vezes 10. Simplifica esse 3 com o outro. 4 vezes 125. Contas bobas. 3 vezes 25, 75, vezes 10, 750. 4 vezes 125, 500. Então, o volume 1 vai ser 750 mais 500, 1.250 milímetros cúbicos. Esse é o volume da pílula original. Mas para facilitar a deglutição, o que aconteceu? Esse raio que tinha inicialmente 5 milímetros foi reduzido para quanto? Para 4. E aí eu vou calcular o volume de um sólido parecido com esse. Eu não fiz o desenho, mas é muito parecido. A diferença é que ele vai ser um pouco mais estreito. No lugar de 5 milímetros, serão apenas 4. Então esse volume 2, a fórmula é a mesma, volume do cilindro mais volume da esfera. Porém, o raio agora, no lugar de ser 5, vai ser 4. Você vai fazer contas bobas, simplifica o 3 com 3, 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 16 vezes 10, depois de ter simplificado ficou 4 vezes 64. Continhas bobas, chegaria a 480 mais 256, 736. O Enem adora isso, você vai procurar, encontra a alternativa 736, não é. Nós queremos achar o quê? Quanto foi que reduziu? E reduziu o quê? O volume do primeiro sólido, menos o volume do segundo sólido, eu teria a redução. Então, o que nós estamos procurando, o volume procurado vai ser o volume 1 menos o volume 2. 1.250 menos 736, que vai dar 514 milímetros cúbicos. Bem, essa aí foi a nossa 15ª questão, a última questão desse bloco. Se você gostou, dá um joinha aí, coloca aí. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Matemática do Enem. Continue com a gente, acompanhe nossos vídeos, faça a revisão da prova de matemática. É uma coisa essencial para você fazer a prova desse ano. Fazer um retrospecto das provas anteriores e nada melhor do que a prova do último Enem. Tá joia? Um abraço, acompanhe o próximo vídeo.